Estou ficando louco de saudade de você. Meu marido sussurrou ao telefone, a voz baixa e quente de um jeito que eu não ouvia havia meses. Fechei os olhos por exatamente 1 segundo antes de responder. Ela não pode mais atender o telefone. Silêncio. Então liguei o viva-voz e olhei através da parede de vidro da UTI. Antes de levar lá para a cirurgia, eu disse friamente. Ela me enviou tudo. A sala de espera cheirava a café queimado, desinfetante e chuva arrastada do estacionamento. Atrás de mim, uma máquina de lanche zumbia baixinho sob o murmúrio da televisão com notícias da madrugada, e a cada poucos minutos as portas automáticas perto da entrada de emergência se abriam com um suspiro mecânico, deixando entrar outra lufada de ar úmido de março vindo de fora. Os subúrbios de São Paulo no início da estação chuvosa eram cruéis assim. O verão nunca ia embora de verdade. Só ficava mais molhado e mais miserável. Minhas mãos tremiam, embora eu as mantivesse firmemente cruzadas no colo para que ninguém notasse. Na minha mão direita estava um iPhone rosa claro com o canto rachado e uma capinha brilhante que dizia Boas Vibrações em letras douradas desbotadas. Pertencia a uma mulher chamada Camila Rocha, e meu marido acabara de ligar para ele. No início, ele não disse nada depois de ouvir minha voz. Eu só conseguia ouvir sua respiração, agora rápida e irregular, como se ele tivesse começado a subir escadas de repente. Então, finalmente, baixinho. Laura? Eu encarei o corredor escuro da UTI à minha frente. Sim. Outro silêncio. O quê? O que aconteceu? Eu deveria ter gritado. Deus sabe que eu queria. Queria jogar o telefone do outro lado da sala, marchar até nossa bela casa nos subúrbios e quebrar todas as fotos de família emolduradas no corredor. Queria perguntar quanto tempo ele vinha me humilhando enquanto eu dobrava suas roupas, sentava ao lado dele nos jogos de futebol da Luísa, sorria educadamente nos churrascos do condomínio e o defendia sempre que as pessoas brincavam sobre executivos corporativos nunca estarem em casa. Mas, estranhamente, naquele momento eu me sentia quase calma. Talvez porque a dor já tivesse ido além da raiva. Ela sofreu um acidente de carro, eu disse. Ainda não sabem se vai sobreviver à cirurgia. A respiração dele parou completamente. Ouvi movimento do outro lado da linha, uma cadeira raspando forte no chão. Meu Deus, murmurou ele. Jesus Cristo. E então algo aconteceu que me disse mais do que qualquer confissão poderia. Nenhuma vez ele perguntou quem Camila Rocha era para mim. Nenhuma vez negou conhecer. Lá. Nenhuma vez perguntou por que eu tinha o telefone dela. Ele simplesmente sussurrou. Ela está consciente? Nenhum marido reage assim a uma estranha. Eu me recostei devagar na cadeira dura de vinil do hospital e olhei para a chuva escorrendo pelas janelas. Não, respondi, mas antes de perder a consciência, ela agendou um e-mail para mim. O silêncio que se seguiu parecia vivo. Pesado, perigoso. Que e-mail? Ele perguntou finalmente. Olhei para baixo, para os arquivos abertos ainda brilhando no meu próprio telefone, capturas de tela de reservas de hotel em Campinas, recibos de restaurantes que Eduardo alegava ter frequentado com clientes, transferências bancárias que eu ainda não entendia, e gravações de áudio rotuladas apenas por datas. Você sabe exatamente qual e-mail, eu disse. Então desliguei. Por muito tempo, fiquei apenas sentada ali, olhando para o nada. A verdade era que, 3 horas antes, eu ainda acreditava que meu casamento era salvável. Não perfeito, Deus, não, mas salvável. Eduardo e eu éramos casados havia 12 anos. Morávamos em Nova Esperança, num daqueles condomínios quietos cheios de gramados aparados, SUVs pretos e famílias que decoravam exageradamente para o Natal. Nossa filha Luísa tinha 14 anos, toda sarcasmo, fones emaranhados e campos minados emocionais, exatamente como garotas de 14 anos devem ser. Eu trabalhava como enfermeira no Hospital São Lucas, mas depois que Luísa nasceu prematura, Eduardo me convenceu a ficar em casa por um tempo. Só até as coisas se acalmarem, ele dissera. As coisas nunca se acalmaram. Os anos passaram quietos, como costumam passar no casamento. Treinos de futebol viraram aulas preparatórias para o vestibular. Noites românticas viraram conversas sobre boletos de condomínio e calhas vazando. Eduardo subiu na empresa, uma corporação de suprimentos médicos no centro de São Paulo. E a cada promoção vinha outra camada entre nós. Horas mais longas, mais viagens de negócios, ternos novos,
Mais tensão, menos contato visual. Cerca de 8 meses antes, notei que ele tinha começado a trancar o celular. Esse pequeno detalhe ficou cravado no meu peito como uma farpa. Depois veio a colônia que ele passou a usar nos dias úteis, a academia que ele ficou estranhamente reservado sobre, os jantares tarde da noite com clientes que sempre aconteciam nas quintas-feiras. Nós, mulheres, sempre sabemos muito antes de admitir para nós mesmas, mas saber quietamente dentro dos ossos é diferente de ver a prova diante dos olhos como evidência num tribunal. Às 20h17 daquela noite, meu telefone tocou de um número desconhecido enquanto eu dobrava a roupa na sala. Um homem se apresentou como policial rodoviário federal Daniel Ruiz. No início pensei que algo tinha acontecido com Eduardo. Então ele perguntou: "A senhora é Laura Mendes?" "Sim. Encontramos seu número listado como contato de emergência de uma Camila Rocha." Quase corrigi. Devia haver algum engano. Mas ele continuou: "Ela se envolveu numa colisão grave na rodovia Castelo Branco há cerca de 40 minutos. Antes de perder a consciência, pediu que entrássemos em contato com a senhora se algo acontecesse. Lembro de ter segurado a borda do sofá porque de repente a sala inclinou para o lado. Eu não conheço ninguém chamada Camila Rocha." Uma pausa. Então o policial disse gentilmente: "Senhora." Ela insistiu. A viagem até o hospital pareceu irreal. A chuva batia tão forte no para-brisa que eu mal via as faixas da pista. E todas as possibilidades terríveis lutavam por espaço na minha mente. Eduardo também estava ferido. Camila era uma colega? Alguém da escola da Luísa? Eu tentava construir uma versão da realidade que ainda fizesse sentido. Quando cheguei ao Hospital São Lucas, uma enfermeira de trauma já me esperava. Foi quando tudo começou a desmoronar. Camila tinha 34 anos, consultora de marketing, divorciada, sem filhos e, segundo a enfermeira, repetira meu nome várias vezes enquanto entrava e saía da consciência. Então veio o envelope. Um funcionário do hospital me entregou a bolsa de Camila junto com o telefone e um papel dobrado com meu nome escrito. Dentro havia apenas uma senha. Com as mãos tremendo violentamente, desbloqueei o telefone dela e encontrei o e-mail agendado nos rascunhos, já enviado 30 minutos antes. O assunto era: "Para Laura Mendes, antes que ele minta para você também." Abri. A primeira foto quase parou meu coração. Eduardo beijando Camila no espelho do lobby de um hotel, com data de 6 meses antes. A segunda mostrava uma transferência bancária. A terceira era um arquivo de áudio. E abaixo de tudo uma mensagem final: "Acho que seu marido está em séria encrenca e acho que ele planejava me arrastar junto." Eu ainda olhava para aquelas palavras quando Eduardo ligou para o telefone dela. Não escutei as gravações imediatamente. Por quase 20 minutos depois da ligação de Eduardo, fiquei simplesmente sentada naquela sala de espera gelada do hospital com o telefone de Camila no colo, olhando para o brilho da tela enquanto meus pensamentos espiralavam para lugares escuros demais para nomear. Enfermeiras passavam em uniformes azuis suaves. Famílias exaustas entravam e saíam carregando copos de papel com café. E em algum lugar do corredor, uma criança chorou brevemente antes de ser consolada até o silêncio. A vida continuava. A minha tinha parado. Em algum momento, meu próprio telefone começou a vibrar no bolso do casaco. Eduardo. De novo e de novo. Depois mensagens. "Laura, por favor, atende. Por favor. Não é o que você está pensando." Quase ri disso. Homens sempre dizem isso. É praticamente memória muscular para eles. Tão instintivo quanto respirar. Mas a verdade era que eu já não me importava mais com o caso em si. Essa constatação veio quieta, quase assustadora, porque algo dentro de mim entendia que havia mais. A mensagem final de Camila não soava como uma amante triunfante expondo um marido traidor. Soava como uma mulher assustada tentando sair de uma situação perigosa antes que ela a engolisse inteira. E isso me aterrorizava mais que a traição. Finalmente abri o primeiro arquivo de áudio. No início havia estática, depois o som abafado de movimento, chaves tilintando, porta de carro fechando, tráfego distante. Então Camila falou: "Estou gravando isso porque não sei o que Eduardo pode fazer se eu disser que terminei." Meu peito apertou imediatamente. A voz dela tremia levemente, mas não de drama de medo genuíno. "Eu sei como isso soa", continuou baixinho. "E se você estiver ouvindo isso, Laura,
Então algo provavelmente já deu errado. Uma longa pausa. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Fechei os olhos. Deus me ajude. Eu acreditei nela. A gravação continuou por quase 10 minutos, e no final minha compreensão do meu marido tinha mudado para algo irreconhecível. Camila explicou que conheceu Eduardo numa conferência de marketing de saúde em Campinas, quase 2 anos antes. Ele fora charmoso, atencioso, inteligente do jeito polido corporativo que faz homens bem-sucedidos parecerem mais seguros do que realmente são. Na época, Camila tinha acabado de sair de um divórcio brutal que a deixou financeiramente instável e emocionalmente exausta. Eduardo a ouviu, ajudou, lembrava detalhes. Depois começou a se abrir também. Pressão no trabalho, estresse, medo de falhar com a família. Mentiras clássicas, não inteiramente falsas. Essa era a parte perigosa, mas verdades cuidadosamente editadas para conquistar simpatia. O caso começou 6 meses depois. Mas segundo Camila, a manipulação emocional começou muito antes. Ele sempre precisava se sentir o herói, disse ela baixinho na gravação. Então um dia, sem aviso, ele precisou que eu o salvasse. Franzi a testa. Isso era novo. Um segundo arquivo de áudio explicava o resto. Cerca de 1 ano antes, Eduardo aparentemente tomara uma série de decisões financeiras desastrosas ligadas a contas internas da empresa. Camila não entendia completamente os detalhes no início. Nem eu, mas envolvia transferências ocultas, pagamentos a fornecedores não autorizados e dinheiro que não poderia ser facilmente explicado se auditores começassem a olhar com atenção. E de alguma forma Eduardo a envolveu. Ele disse que era temporário, sussurrou Camila. Disse que a empresa devia bônus a ele que estavam atrasando, e ele só precisava mover dinheiro até as coisas se estabilizarem. Meu estômago gelou porque de repente certas memórias fizeram um sentido horrível. Eduardo andando pela cozinha às 2 da manhã, estourando com Luísa por nada, bebendo uísque sozinho na varanda dos fundos depois que todos dormiam. Não era culpa, era medo. A próxima gravação era pior. Camila soava exausta, emocionalmente esgotada. Eu disse que queria sair, contou ela. Disse que não conseguia mais fingir que tudo era normal. Então a voz dela falhou levemente, e ele ficou com raiva, não gritando. Isso teria sido mais fácil. Não. Segundo Camila, Eduardo ficava frio quando acuado, quieto de um jeito que deixava as pessoas nervosas. Ficava dizendo que eu estava exagerando. Ela sussurrou. Depois me lembrou que meu nome também estava ligado a algumas transferências. Eu me inclinei devagar para frente. Ali estava, a armadilha. Camila não era mais só amante, era garantia, e ela sabia. A gravação final quase me quebrou. Tinha sido gravada acidentalmente dentro do carro de Camila poucas horas antes do acidente. A chuva batia forte no para-brisa, e no início nenhum dos dois falou. Então Camila disse baixinho, não consigo mais fazer isso. Eduardo respondeu imediatamente, você está sendo irracional. Não, Eduardo, estou apavorada. Você acha que destruir nossas vidas vai ajudar? Minha vida já está destruída. Silêncio. Então a voz de Camila tremeu com lágrimas. Você disse que ninguém se machucaria. Outro longo silêncio. Quando Eduardo falou novamente, o tom tinha mudado completamente mais plano agora, mais escuro. Você não pode simplesmente ir embora depois de tudo que arrisquei por você. Parei de respirar. Camila sussurrou. Por mim ou por você? Sem resposta. Então veio o som de uma porta de carro batendo. Chuva. Passos. E finalmente Camila soluçando baixinho atrás do volante. A gravação terminou ali. Sem acidente, sem gritos, só silêncio. Fiquei paralisada naquela cadeira do hospital enquanto a realidade se assentava devagar nos meus ossos. Meu marido não tinha tentado matar ninguém, mas empurrara uma mulher assustada até o limite do colapso emocional, a prendera dentro das mentiras dele e a deixara sozinha no meio de uma tempestade, carregando segredos grandes o suficiente para arruinar os dois. E agora ela lutava pela vida lá em cima. Meu telefone vibrou novamente. Eduardo. Desta vez atendi. Por vários segundos nenhum de nós falou. Então ele perguntou baixinho. Ela está viva? Não você está bem? Não podemos conversar? Nem mesmo desculpe. Só isso. Olhei para as portas da UTI. Sim, eu disse friamente. Por enquanto. Ouvi ele expirar trêmulo. Então bem baixinho. Laura, por favor, me deixa explicar.
Olhei para a chuva escorrendo pelas janelas do hospital e percebi algo estranho. Pela primeira vez em meses, talvez anos, eu não sentia mais medo de perder meu marido. Agora tinha medo de finalmente ver quem ele realmente era. Ao amanhecer, a história já começava a se espalhar além do nosso controle. Era assim nos subúrbios de São Paulo. As pessoas fingiam respeitar a privacidade, mas no momento em que o escândalo entrava no condomínio, ele se movia pelas comunidades como fumaça por baixo da porta, quieto, invisível, rápido. Às 6h30 daquela manhã, enquanto eu estava meio adormecida numa cadeira plástica do hospital com café frio nas mãos, a empresa de Eduardo o colocou em licença administrativa temporária pendente de investigação interna. Às 8h, uma das outras mães do time de futebol da Luísa me mandou mensagem fingindo se preocupar, embora a mensagem carregasse a fome inconfundível de quem pescava fofoca. Ao meio-dia, minha filha saiu da aula de matemática porque outro aluno perguntou se o pai dela era o executivo traidor que aparecia nas notícias. Foi assim que uma vida podia desmoronar. Não de uma vez, pedaço por pedaço, em público. Eduardo chegou ao hospital pouco depois das 10 da manhã. Soube que era ele antes mesmo de olhar para cima. Depois de 12 anos de casamento, você aprende o ritmo da existência de uma pessoa, o som dos passos, o jeito de limpar a garganta, a energia nervosa que traz para uma sala antes mesmo de falar. Mas quando finalmente levantei os olhos, mal reconheci o homem à minha frente. A gravata estava torta. O cabelo parecia molhado, como se ele tivesse passado mãos ansiosas por ele durante horas. Olheiras sombreavam os olhos e, pela primeira vez desde que o conhecia, ele parecia genuinamente pequeno. Não poderoso, não polido, só cansado. Nossos olhares se encontraram. Nenhum de nós se moveu. Então Eduardo olhou para as portas da UTI e perguntou baixinho: "Ela acordou?" Eu ri uma vez por baixo do fôlego antes de conseguir me conter. Não foi um som feliz. "Você é inacreditável", eu disse. "Não", interrompi bruscamente. "Não fique aqui fingindo que é a vítima nisso. Não estou fingindo nada. Sério, porque sua amante está lá em cima com o crânio fraturado, enquanto investigadores federais provavelmente estão vasculhando as contas da sua empresa agora." O rosto dele se contraiu imediatamente. Então eu estava certa. Havia investigadores federais envolvidos. Interessante. Eduardo baixou a voz. "Podemos não fazer isso aqui." Eu me levantei devagar. Por um breve segundo, vi medo cruzar o rosto dele. Não porque achasse que eu pudesse gritar, mas porque percebeu que eu não me importava mais o suficiente para isso. Isso o assustou mais. "Sabe qual é a pior parte?" Eu disse baixinho. "Nem é mais o caso." O maxilar dele se contraiu. Eu ouvi as gravações. A cor sumiu do rosto dele imediatamente. Cada gota, e de repente entendi exatamente quão fundo isso ia. "Você a manipulou", sussurrei. "Você aprendeu." "Não foi isso que aconteceu." "Então explique." Eduardo olhou para o lado. Aquele pequeno movimento me disse mais do que palavras jamais poderiam. A verdade vivia dentro do silêncio. "Você não entende a pressão que eu estava sofrendo", murmurou ele finalmente. Eu o encarei incrédula. "Aí está", eu disse suavemente. "A desculpa." "Não é desculpa." "Então o que é?" Por um momento ele não disse nada. Depois baixinho: "Eu cometi erros." Erros, palavra tão limpa e corporativa, como se ele tivesse acidentalmente perdido uma papelada em vez de detonar 3 vidas de uma vez. Antes que eu pudesse responder, 2 pessoas de casacos escuros entraram na sala de espera e caminharam diretamente até nós. Um homem, uma mulher, ambos carregando pastas de couro. O homem falou primeiro: "Eduardo Duarte." Eduardo congelou. A mulher se apresentou como agente especial Karen Duarte, da Divisão de Crimes Financeiros do Ministério Público Federal. Aquela frase mudou completamente a atmosfera da sala, porque de repente isso não era mais um escândalo de casamento. Era real, dolorosamente real. Gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre várias transferências financeiras ligadas a MedTech Solutions, disse ela calmamente. Eduardo engoliu em seco. "Meu advogado não está aqui. O senhor não está preso, senhor Duarte." "Ainda não." Os agentes o levaram para uma sala de consulta mais quieta no final do corredor. Mas antes de Eduardo desaparecer pela porta, ele se virou para mim, e pela primeira vez desde que tudo isso começou, vi algo honesto no rosto dele.
Não arrogância, não manipulação. Medo. Medo real. As horas passaram. Camila permaneceu em cirurgia. Os agentes entravam e saíam. Em certo momento, Luísa me ligou chorando, porque alguém postara uma foto borrada online de Eduardo entrando no hospital com a legenda "Executivo traidor", ligado à investigação de fraude. Sentei num banheiro depois e chorei silenciosamente na manga para que minha filha não me ouvisse desmoronando ao telefone. Essa era a parte mais cruel da traição. Ela se espalhava como gasolina. Todo mundo perto o suficiente se queimava. Por volta das 16, um médico finalmente saiu da UTI. Camila sobrevivera à cirurgia. Costelas múltiplas fraturadas, concussão, hemorragia interna, estresse emocional severo, mas viva. O alívio que senti me confundiu. Essa mulher dormira com meu marido. Escondera coisas de mim, e ainda assim eu não conseguia odiá-la completamente. Talvez porque as gravações tivessem mudado tudo. Camila não era a mulher mais jovem e glamourosa que roubara meu marido da vida suburbana entediante. Era outra pessoa exausta que se prendera à necessidade de Eduardo de se sentir admirado, necessário, poderoso, papel diferente, mesmo dano. No final da noite, uma enfermeira me informou baixinho que Camila estava acordada e pedindo por mim especificamente. Hesitei do lado de fora do quarto mais tempo do que gostaria de admitir. Então, finalmente entrei. Camila parecia péssima. Hematomas sombreavam um lado do rosto, tubos desapareciam sob lençóis brancos finos, e o cabelo loiro normalmente arrumado caía emaranhado nos ombros. Parecia menos uma parceira sedutora de caso e mais um ser humano assustado mal se segurando. Os olhos dela se encheram imediatamente quando me viu. "Desculpe", sussurrou. Eu não disse nada. Por um momento, só o monitor cardíaco falou entre nós. Então Camila virou o rosto levemente para a janela. "Eu realmente tentei deixá-lo", disse baixinho. "Você tem que acreditar nisso." "Eu sei." Os olhos dela se arregalaram levemente. Ouvi as gravações. Camila fechou os olhos de vergonha. Depois de um longo silêncio, sussurrou a frase que ficou comigo muito depois de tudo o mais desaparecer. "Eu achei que ele me amava", disse suavemente. Mas no final percebi que ele só amava ser a pessoa de quem todo mundo dependia. Fiquei completamente imóvel, porque de repente todo o meu casamento se rearrumou na minha cabeça, não em torno do amor, mas em torno do vício desesperado de Eduardo por ser necessário. E pessoas assim destroem todo mundo ao redor no momento em que elas próprias começam a desmoronar. 3 dias depois da cirurgia de Camila, Eduardo voltou para casa. Não para consertar o casamento, não porque as coisas estavam voltando ao normal. Voltou porque investigadores federais tinham confiscado o laptop do trabalho, congelado várias contas ligadas à investigação interna e aconselhado que não saísse do estado enquanto auditores examinavam quase 2 anos de registros financeiros. O homem que antes passava as manhãs gritando em chamadas de conferência de um SUV de luxo, agora entrava na nossa cozinha parecendo alguém que sobrevivera a um naufrágio. E estranhamente até então minha raiva tinha se tornado algo mais frio, mais limpo. Na primeira noite de volta, ele dormiu no quarto de hóspedes do andar de baixo, sem que nenhum de nós discutisse. Luísa mal olhou para ele durante o jantar. Empurrava o frango no prato enquanto Eduardo tentava uma conversa desajeitada sobre horários da escola e próximos torneios de futebol. Mas cada frase desmoronava no meio do caminho. Crianças sempre sabem quando um pai fica moralmente menor. Nenhuma explicação é necessária. Depois do jantar, Luísa desapareceu no andar de cima com os fones, e Eduardo ficou sentado sozinho na mesa da cozinha enquanto a chuva batia suavemente nas janelas sobre a pia. Por anos, imaginei confrontá-lo dramaticamente. Se descobrisse um caso, gritaria, jogaria taças de vinho, exigiria respostas como as mulheres fazem nas novelas. Em vez disso, enxaguei os pratos quietamente sob água morna, enquanto meu marido sentava a 3 metros, parecendo aterrorizado por mim. Aquele silêncio se tornou sua própria forma de vingança. Finalmente Eduardo falou. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Continuei lavando o mesmo prato. Ninguém nunca quer. Isso não é justo. Virei devagar, o pano de prato ainda nas mãos. Você teve um caso. Manipulou outra mulher para ajudar a esconder crimes financeiros. Mentiu para sua família por quase 2 anos e encurralou emocionalmente alguém tão mal que ela dirigiu numa tempestade soluçando atrás do volante. Pausei.
Explique para mim qual parte merece justiça. O rosto dele se contraiu imediatamente. Eu não forcei Camila a fazer nada. É essa a linha que você vai seguir? Ela também fez escolhas. Ali estava. Não negação, distribuição de culpa. Sequei as mãos cuidadosamente antes de falar novamente porque de repente entendi algo importante. Eduardo ainda acreditava que essa crise poderia ser gerenciada, controlada, sobrevivida através de estratégia. Homens como ele sempre acreditam que consequências são temporárias. Sabe qual é seu verdadeiro problema? Perguntei baixinho. Ele parecia exausto. O quê? Você ainda acha que isso é sobre evitar punição? Ele franziu ligeiramente a testa. Mas é maior que isso agora, continuei. Você quebrou o jeito como sua filha olha para você. Quebrou o jeito como eu ouço sua voz. Quebrou algo dentro de você também, quer admita ou não. Por um longo momento ele não disse nada. Então, finalmente, eu estava tentando proteger a gente. Quase sorri. Não porque era engraçado, mas porque era trágico. Não, eu disse suavemente. Você estava tentando proteger a versão de si mesmo que queria que todo mundo acreditasse. Aquela frase o acertou mais forte do que gritos jamais poderiam. Vi acontecer fisicamente. O leve colapso nos ombros. O jeito como os olhos caíram para o chão, como se algo dentro dele tivesse finalmente ficado pesado demais para carregar. E pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, Eduardo parou de se defender. A verdade veio devagar depois disso. Não numa confissão dramática, mas em fragmentos ao longo de várias noites. Enquanto a casa permanecia anormalmente quieta ao nosso redor, a empresa andava em dificuldades financeiras depois de uma aquisição fracassada. Eduardo, aterrorizado de perder a posição, começou a mover dinheiro temporariamente entre contas de fornecedores para cobrir números faltantes antes das revisões trimestrais. No início, realmente pretendia repor tudo antes que alguém notasse. Depois os buracos cresceram, as mentiras se multiplicaram, e em algum ponto dessa espiral, ele conheceu Camila. Ela me fazia sentir que eu não estava falhando o tempo todo. Admitiu uma noite, olhando para um uísque intocado. Com ela, eu podia fingir que ainda tinha controle. E quando ela parou de acreditar nele, fechou os olhos brevemente. Eu entrei em pânico. Essa era a resposta honesta. Não ganância, não luxúria, covardia. A necessidade de manter uma ilusão depois que a realidade se tornara insuportável. Nas semanas seguintes, os investigadores continuaram vasculhando as finanças de Eduardo. Vizinhos de repente ficavam excessivamente educados sempre que eu passava. No supermercado as pessoas ou olhavam tempo demais ou evitavam contato visual completamente. O grupo do condomínio no WhatsApp explodiu quietamente com rumores depois que alguém vazou que agentes federais tinham visitado a casa. Enquanto isso, Luísa começou a passar mais tempo no quarto do que em qualquer outro lugar. Uma noite, eu a encontrei sentada de pernas cruzadas no chão ao lado da cama, chorando silenciosamente enquanto rolava postagens de redes sociais sobre Eduardo. Eu odeio ele, sussurrou. As palavras quebraram algo dentro de mim, porque apesar de tudo, eu não queria que minha filha crescesse envenenada pela amargura. Então sentei ao lado dela e a puxei para perto. Você não precisa odiá-lo, eu disse baixinho. Como você não odeia? Encarei a parede escura do quarto por um longo tempo antes de responder. Porque o ódio mantém você presa a pessoas que te machucam. Aquela frase ficou comigo depois porque percebi que se aplicava a mim também. A verdadeira vingança não era destruir Eduardo publicamente. A internet podia fazer isso de graça. O sistema legal cuidaria dos crimes financeiros. A própria vida já desmontava a identidade que ele passara anos construindo. Não. O castigo mais profundo era muito mais simples. Parei de amar-lo em voz alta. Não mais verificar se ele jantara. Não mais lembrar compromissos. Não mais estender a mão para ele distraidamente enquanto assistíamos televisão. Tornei-me educada, distante, definitiva. E a coisa horrível era que isso o afetava mais do que a raiva jamais poderia. Uma noite, por volta das 2 da manhã, eu o encontrei sentado sozinho na varanda dos fundos enrolado num casaco de inverno, olhando para o quintal escuro, enquanto a chuva caía suavemente sob as luzes de segurança. Ele parecia mais velho, menor de alguma forma. Quando abri a porta de correr, ele se virou devagar para mim. "Por que você ainda está aqui?" perguntou baixinho. Entendi a pergunta real por baixo. Por que eu não o destruí completamente? Cruzei os braços contra o ar úmido.
Porque Luísa ainda precisa de estabilidade, respondi. E porque, apesar de tudo, não acho que você seja mau. Os olhos dele se encheram imediatamente. Isso me surpreendeu. Então eu disse a coisa que finalmente o quebrou. Mas não sou mais sua esposa nos sentidos que importam. Eduardo baixou a cabeça nas mãos e começou a chorar silenciosamente na escuridão molhada. E pela primeira vez desde que descobri o caso, senti algo perigosamente próximo à paz. O divórcio foi finalizado 11 meses depois da noite em que o telefone de Camila tocou na minha mão. Até então, quase tudo sobre nossa vida antiga tinha desaparecido. A casa em Nova Esperança foi vendida no final de outubro para um casal mais jovem com gêmeos e um Golden Retriever. Eu os observei andar pelo que antes era minha cozinha, discutindo cores de tinta, enquanto estranhos médiam cômodos que um dia abrigaram festas de aniversário, manhãs de Natal e pequenos momentos comuns que eu costumava acreditar serem permanentes. Eduardo se mudou para um pequeno apartamento a 20 minutos de distância, perto da linha de trem, porque sua habilitação fora temporariamente restrita durante parte da investigação. Luísa e eu alugamos um condomínio modesto perto do hospital depois que voltei a trabalhar como enfermeira em tempo integral. A vida ficou menor, mais quieta, mais honesta. Essa era a coisa estranha sobre o desastre. Depois de dano suficiente, as pessoas param de fingir. Simplesmente não sobra energia para isso. Eduardo acabou aceitando um acordo de delação ligado à investigação de fraude financeira. Sem prisão, mas multas financeiras pesadas, probation, cooperação obrigatória e a destruição permanente da reputação profissional que ele passara 2 décadas construindo. Uma revista de negócios local publicou um artigo humilhante sobre falhas de ética corporativa, completo com uma foto antiga dele, sorrindo confiante ao lado de palavras como conduta inadequada e transferências não autorizadas. Ele parou de olhar para espelhos depois disso. Camila se recuperou lentamente. Falamos apenas algumas vezes depois que ela saiu da reabilitação, principalmente conversas breves sobre papelada de investigadores e prazos. Estranhamente, a raiva que eu imaginara descarregar nela nunca chegou de verdade. Talvez porque dor reconhece dor eventualmente. Talvez porque no final nenhuma de nós ganhou nada que valesse a pena. Um mês antes da audiência de divórcio, ela me enviou uma carta escrita à mão. Não e-mail, não mensagem, uma carta de verdade. Dentro, pedia desculpas sem justificativas. Admitiu que ignorara sinais de alerta porque gostava de se sentir escolhida. E confessou que por muito tempo se convencera de que a infelicidade de Eduardo de alguma forma justificava o relacionamento. Mas perto do fim, escreveu algo que ficou comigo. Pessoas como Eduardo não mentem só para os outros, escreveu. No final, elas constroem vidas inteiras mentindo para si mesmas. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei numa gaveta da cozinha ao lado de garantias velhas e cupons vencidos. Não porque quisesse preservar a traição, mas porque queria lembrar a lição. Em dezembro, a chuva cobriu tudo novamente. Os verões paulistas têm um jeito de despir o mundo até o essencial. Árvores ficam como esqueletos contra céus cinzentos. Gramados desaparecem sob poças. As pessoas se movem rápido de lugar quente para lugar quente, carregando lutos privados sob casacos pesados. Uma tarde de terça, Eduardo perguntou se podíamos nos encontrar depois que a papelada final do divórcio fosse assinada. Quase recusei, mas algo dentro de mim entendeu que histórias inacabadas têm um jeito de ficar se você nunca as enfrenta diretamente. Então nos encontramos num pequeno restaurante à beira da rodovia, daqueles com bancos de couro rachado, refil infinito de café e garçonetes antigas que chamam todo mundo de querido, independentemente da idade. Eduardo já estava sentado quando cheguei. Por um segundo, mal o reconheci. Ele parecia mais magro agora. Todo o polimento corporativo caro tinha sumido. Sem terno sob medida, sem relógio de luxo, só um homem de meia-idade comum sentado sozinho sob luzes fluorescentes, enquanto a chuva caía quieta do lado de fora das janelas. Quando me viu, ele se levantou desajeitado. "Você parece cansada", disse suavemente. "Você também." Um sorrisinho triste tocou o rosto dele. Pedimos café que nenhum de nós realmente queria. Por alguns minutos, falamos sobre poupança da faculdade da Luísa, sessões de terapia, se ela ainda planejava tentar a USP algum dia, tópicos seguros, território cuidadoso,
Então, eventualmente, o silêncio se instalou entre nós. Não mais silêncio raivoso, só verdade. Finalmente, Eduardo olhou para dentro da xícara de café e falou: "Fico repassando tudo na cabeça", admitiu baixinho, tentando descobrir onde cruzei a linha tão mal a ponto de destruir tudo. Olhei pela janela para o estacionamento molhado. Provavelmente não foi uma linha só. Ele franziu ligeiramente a testa. Como assim? Virei de volta para ele. Acho que as pessoas arruinam suas vidas gradualmente, eu disse. Um compromisso de cada vez. Uma mentira que parece administrável, depois outra. Então, eventualmente, acordam cercadas por consequências que mal reconhecem. Eduardo engoliu em seco. Eu nunca parei de te amar. Por um momento, a versão antiga dele piscou ali. O homem que dançava mal comigo na cozinha enquanto a massa fervia no fogão. O pai que certa vez dirigiu 3 horas numa tempestade porque Luísa esquecera o trabalho de ciências em casa. E essa era a tragédia. Ele não tinha sido falso o tempo todo. Simplesmente se tornara alguém mais fraco que a vida que tentava manter. Eu sei, eu disse gentilmente. Os olhos dele se encheram imediatamente. Aquela gentileza o machucou mais do que a crueldade poderia. Desculpe, sussurrou. Não só pelo caso, por tudo. Acreditei nele, e estranhamente, acreditar nele não mudava mais nada. Depois de um tempo ele fez a pergunta que acho que o assombrava desde o começo. Você acha que um dia vai me perdoar? Fiquei quieta por vários segundos antes de responder porque mulheres mais velhas entendem algo que as mais jovens muitas vezes não entendem. Perdão e reconciliação não são a mesma coisa. Sim, eu disse finalmente, talvez um dia completamente. Uma esperança piscou brevemente no rosto dele. Então continuei. Mas perdão não significa que posso confiar em você novamente. A esperança desapareceu. Não dramaticamente, só devagar. Como luzes se apagando dentro de uma casa. Do lado de fora a chuva continuava caindo sobre o estacionamento em silêncio branco úmido. Eu me levantei, vesti o casaco e peguei as luvas. Eduardo olhou para mim uma última vez. Eu te amei, Laura. Assenti uma vez. Eu sei. Então saí para a tarde chuvosa de São Paulo sem olhar para trás. E pela primeira vez em anos, entendi algo claramente. Vingança nem sempre é ver alguém sofrer. Às vezes é sobreviver a ele tão completamente que a destruição dele não controla mais sua vida.